Sejam todos bem-vindos ao curso de Introdução à Visão Computacional utilizando o MATLAB. Nessa aula, falaremos um pouco sobre as redes neurais artificiais, também conhecidas como modelo conexionista. As redes neurais têm sido ao longo dos anos uma área da IA de grandes desenvolvimentos e estudos. As redes neurais podem ser caracterizadas como modelos computacionais com capacidade de adaptar, aprender, generalizar, agrupar ou organizar dados, fazendo isso tudo em uma estrutura operacional baseada no processamento paralelo. A origem das pesquisas dessa área data de 1943, quando McCulloch e Pitts apresentaram um modelo computacional de um neurônio biológico. Já em 1969, Minsky e Parpet apresentaram um livro no qual mostrava as deficiências do modelo baseado em redes neurais, gerando assim um grande ato nesses estudos. A volta aconteceu nos anos 80, quando estudos importantes na área ressurgiram, como o algoritmo de retropropagação, conhecido como backpropagation, e as redes neurais de perceptos com múltiplas camadas. Hoje em dia, vários campos de pesquisa usam as redes neurais, como os campos da física, informática, biologia e engenharia. As redes neurais artificiais foram inspiradas em neurônios biológicos. O nosso sistema nervoso central possui milhões de células nervosas, os chamados neurônios, que se interligam entre si, formando uma rede disposta em camadas. Nessas redes, são processadas todas as informações referentes a uma determinada funcionalidade, como a visão, por exemplo. A figura mais à esquerda deste slide é possível ver um neurônio real, e à sua direita, outra imagem representando o neurônio de forma básica. Os estímulos entram nos nossos neurônios através dos pontos de sinapse, que se conectam aos dendritos com axônios e outros neurônios. Essa sinapse regula a quantidade de informações que passam nos dendritos para a nossa célula nervosa em questão. As sinapses têm um papel fundamental na memorização, pois é nelas que armazenam as informações. Em média, os neurônios mais complexos do cérebro humano possuem entre 1.000 a 10.000 sinapses. O cérebro humano possui cerca de 100 bilhões de neurônios, e o número possível de sinapses é mais de 100 trilhões, possibilitando a formação de uma rede neural muito complexa. Agora, iremos falar sobre o modelo de neurônio artificial. A partir do funcionamento dos neurônios biológicos, foi proposto por McCulloch e Pitts um modelo matemático. A representação básica desse neurônio pode ser vista nesse slide. Nesse modelo proposto, cada informação de entrada, que aqui são representadas por x1, x2 até xn, são multiplicados por um peso, que também são representados por w1, w2 até wn. Esses pesos são devidamente totalizados por uma soma em um nó, também conhecidos como ponto de soma. Esse ponto é representado pelo símbolo de soma. Caso as informações resultantes excedam um certo limiar definido por uma função chamada função de ativação, é gerada uma resposta na saída do modelo. A saída desse sistema é representada por y. Mas o que são funções de ativações nas redes neurais artificiais? O papel da função de ativação é determinar a forma e a intensidade de alteração dos valores transmitidos de um neurônio ao outro. Diferentes tipos de funções de ativações têm sido utilizados. Nesse slide, temos apenas 3 exemplos. A primeira função de ativação mostrada é a função limiar, também conhecida como função degrau. Nesse tipo de função de ativação, as unidades de redes neurais artificiais, os neurônios, são ditas como binárias, isto é, suas saídas assumem normalmente valores de 0 ou 1. A saída do neurônio será igual a 1 se o valor passa por um determinado limiar, que a maioria das vezes é 0, e caso contrário, a saída assume um valor nulo. Outro tipo de função de ativação é a linear. Com isso, a rede neural não fica limitada a valores binários. Os valores de entradas dos pesos e das saídas poderiam ser contínuos, como representado na figura do meio do slide. E o terceiro tipo de função de ativação seria a função sigmoide. Esse tipo de função é bastante usado em redes neurais com mais de uma camada de ativação. Sua grande vantagem em relação às outras funções está ligada que o fato da sua derivada pode ser expressa a partir da própria função. Tal fato ajuda e muito no treinamento mais eficaz das redes neurais. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a primeira rede neural implementada, chamada Perceptron. Esse tipo de rede foi desenvolvida por Rosenblatt em 1985, baseando-se no modelo de neurônio de McCulloch-Pitts, mas já com processo de treinamento, que até aquele momento ainda não tinha sido desenvolvido.
Embora essa rede seja simples, apresentando apenas 2 camadas de neurônios, ela apresentou uma boa acurácia preditiva em diversos problemas de classificação. Uma modificação introduzida nesse modelo de neurônio foi a introdução de um parâmetro polarizador, comumente chamado de bias. A finalidade desse parâmetro é deslocar o valor da informação referente à entrada da função de ativação de forma a transladar a função no eixo correspondente ao valor de entrada. O bias pode ser tratado como mais um peso na rede. Para isso, basta atribuir uma nova entrada. A fórmula matemática que mostrará a saída da nossa rede percepta está mais à direita desse slide. Seria o somatório da multiplicação dos valores de entradas pelos valores de peso, e se a saída for diferente da esperada, ocorrerá a atualização dos pesos, obedecendo uma regra de aprendizado do perceptor. Essa regra é mostrada mais abaixo do nosso slide. Seria ela responsável pela atualização dos pesos da nossa simples rede. O novo peso seria calculado pela soma do peso antigo mais a multiplicação do erro calculado pelo valor do nosso target, do nosso objetivo. Da mesma forma, um novo bias seria calculado baseando-se no valor do bias antigo mais esse erro. E o erro seria a diferença do valor calculado menos o valor esperado da rede classificada. O perceptor possuía uma máscara que servia para receber essas entradas, e o neurônio possui a função de ativação do tipo limiar. Esse tipo de neurônio pode ser empregado para classificar classes distintas linearmente separáveis. Ou seja, se dada uma entrada o resultado for 1, a função de ativação for do tipo limiar, por exemplo, vai ser classificado como uma classe. Caso contrário, pertence a outra classe. Portanto, podemos usar esse neurônio para emular, por exemplo, o comportamento de uma porta lógica, para ficar mais fácil o seu entendimento. Vamos fazer essa simulação de como é o processo de aprendizagem de um perceptor, como se fosse uma porta lógica do tipo AND nas suas entradas. Mas no canto esquerdo desse slide é mostrada a tabela de valores que uma porta lógica AND tem. Os valores iniciais são x1 e x2, e esses valores mudam de acordo com as 4 entradas possíveis. E a nossa saída seria a coluna T, o target, o nosso objetivo, que seria o resultado das entradas de acordo com a lógica da porta AND, ou seja, sua saída será 1 se todas as entradas forem 1. Caso contrário, se algum valor de entrada é 0, sua saída será 0. A nossa rede neural artificial possui 2 pesos, W1 e W2, e todos eles iniciam com o valor 1. Mas antes de começar a fazer o nosso código, vamos ver como é o algoritmo de funcionamento dele. Vão ser 5 etapas. A primeira etapa vai iniciar os pesos e o bias. Para cada dado de treinamento, o vetor de entrada e o target a ser classificado, a gente vai fazer as etapas 3 e 4. Depois, na etapa 3, vai ser responsável por calcular a resposta da unidade de saída. Na etapa 4, os pesos e bias são atualizados, se precisar, usando a regra de aprendizado que vimos no slide anterior. E a nossa última etapa, a etapa 5, será o teste da condição de parada, as nossas épocas que queremos usar para o nosso treinamento da nossa rede neural. Vamos usar então agora o MATLAB para fazer como é uma rede neural simples com perceptron. Então, pessoal, vamos criar então a nossa função perceptron para calcular a atualização dos pesos do bias desse perceptron simples que estamos estudando. Então, nossa função function vai ter como saída o nosso wnew e o nosso bnew, que vai ser então perceptron, é o nome da nossa função, que vai receber como entrada um vetor de entrada, o nosso target, os nossos pesos e um bias. E para fazer essa função de perceptron, vamos usar a função de ativação do tipo degrau. E já existe no MATLAB uma função chamada hardLin, que faz esse uso como uma função de ativação. Então, A vai ser nosso hardLin, onde nós vamos passar nosso peso, o nosso vetor, mais o nosso bias. Com isso, então, vamos calcular a função de ativação para cada tipo de entrada de acordo com o nosso peso. Além disso, a gente vai precisar também calcular se a classificação for errada, se era para dar 1 e foi calculado 0, nós precisamos ter esse erro, essa atualização de erro. Então, o nosso erro vai ser é igual a t, que é a nossa função, nosso vetor de entrada, menos o valor encontrado.
E aí vamos ter então o nosso W_new, que vai ser esse W novo nosso, mais o nosso erro vezes todos os valores do nosso vetor de entrada, e o nosso bNew, ou o nosso bias novo, que vai ser o B mais esse erro. Essa é a nossa função do perceptron. Vamos salvar aqui. E, pessoal, vamos fazer também um exemplo aqui agora de como que usa essa função, então, que acabamos de criar do perceptron. Vamos passar, então, como exemplo, a nossa porta lógica do tipo AND, que ela tem como vetor de entrada o nosso 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Então, essa é a nossa tabela que vamos trabalhar com os vetores. E o nosso target, a gente sabe que é, com uma porta AND, vai ser, então, quando os valores 0 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 1 vai dar 0, 1 vezes 0 vai dar 0, e 1 vezes 1 vai dar 1. E a gente ainda pode usar um recurso aqui do próprio MATLAB para a gente ver esses valores do nosso target. E também dos nossos vetores de entrada, que a gente usa, então, o plot PV. Esse plot PV, precisamos passar o nosso vetor de entradas, que vai ser o nosso P, o nosso target, e vamos passar também um simples axis aqui para a gente visualizar melhor os nossos valores. Menos 1 e 2 para x, e menos 1 e 2 para y. Se a gente rodar esse programa aqui agora, vamos colocar com o nome de Perceptron teste, nós vamos ver justamente os valores aqui que calculamos. Aqui para 1 e 0, 0 e 0, 0 e 1, e o nosso 1 e 1. Pode ver que essas três classes aqui são iguais. E essa é a nossa única classe diferente. Então, vamos criar agora um separador que provavelmente vai passar em cima dessas duas bolinhas aqui, separando essa classe dessa outra classe. A classe bolinha da classe cruzinha. Então, vamos lá. Então, voltando aqui ao nosso programa, vamos passar nosso peso, que vai ser 1 em 1, por exemplo. E o nosso bias também, que pode ser igual a 1. E vamos passar para agora, no começo, uma época de uma também. A gente pode fazer depois uns testes com 2 épocas, 5 épocas e 10 épocas, para você ver a atualização dos pesos e do bias. Então, vamos fazer um for percorrendo, no caso, todas as nossas épocas, que vai ser do 1 ao epoch, no nosso caso, apenas uma época. E vamos percorrer também todo o tamanho do nosso vetor de entrada. Size de P pela coluna 2. Vamos passar o nosso perceptron, então, percorrendo todas essas interações nesse laço for nosso. E o nosso target também, para verificar o que é cada classificação. Com isso, agora, a gente vai fazer o uso dessa função que acabamos de criar, o perceptron, que vai ser o nosso WB, o nosso peso e nosso bias, pela função perceptron, onde nós temos que passar o nosso vetor, o nosso target, o nosso W, que é o nosso peso que criamos, e o nosso bias. E para ficar mais fácil, vamos fazer um fprintf aqui, para ver a evolução do nosso programa, da época. Então, vai ser porcentagem D para época, o nosso primeiro peso, porcentagem D, o nosso segundo peso, que vai ser porcentagem D também aqui, e o nosso bias também, para a gente ver a evolução dele, porcentagem D. Aqui vamos passar então os parâmetros J, o peso, W e o bias. Beleza? Vamos sair desse primeiro laço, vamos sair desse segundo, e vamos usar uma função também de plot, chamada plot PC, que o MATLAB já tem para a gente ver a separação do nosso plano, do nosso perceptron. Então vai ser W e B calculado, e aí a gente pode então rodar o nosso programa. Veja aqui que aconteceu aquilo que eu te falei, acabou que separou as classes bolinhas em cima dessa bolinha, porque daqui para frente ele já considera como classe cruzinha, e aí a gente tem uma separação linear da nossa porta AND. A gente pode fazer um teste aqui agora, para
por exemplo, da nossa porta OR, que a gente vai separar aqui, ó, 1, 1 e 1. Vamos traçar aqui, vamos plotar, e acaba que nós temos também a separação da cruzinha, que seria esses três valores aqui, essa classe cruzinha, da nossa classe bolinha. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.